E aí, galeres? Tudo bem com vocês? Gente, eu depois do meu último vídeo que eu postei, né, e aí eu falei um pouco sobre o meu diagnóstico, né, que eu tive afastada por esse motivo e por outros também. E aí, surgiram algumas dúvidas, algumas pessoas me mandaram mensagem no Instagram perguntando e tal. E aí eu vim falar com vocês, contar pra vocês, né, um pouco da minha experiência, como foi isso, como tudo aconteceu. Eu nunca imaginei passar por um diagnóstico como esse, nem o outro, né? Ninguém pensa, ninguém imagina. Mas realmente foi assim, fui pega de surpresa. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, uma pra contar pra vocês, né? Pra conscientizar, e outra que, cara, eu acho que não é um trauma, mas sempre quando alguém fala, eu tô muito cansada, eu já fico, meu Deus do céu. Moça, vai no médico. Porque comigo aconteceu justamente assim. Eu tava num momento em que minha vida tava bem agitada, bem corrida, né? Do jeito que eu gosto. Bem agitada. Eu tava fazendo faculdade de manhã, ia por estágio à tarde e ainda ia fazer atendimento à noite, né? Assim que eu saía, 6 horas por aí. Pra quem não sabe, eu faço unha, né? Também. Sou manicure. E aí eu tenho algumas clientes que eu atendo a domicílio. E aí, nessa rotina, eu comecei a ficar muito cansada mesmo. Assim, não era um cansaço de, final de semana eu vou dormir. Ai, meu, tô cansada da semana, foi puxada. Não, era um cansaço extremamente extremo. A palavra é essa, era bem, bem mesmo. Onde eu dormia e acordava e eu estava cansada, com o corpo cansado. Tudo bem. Na minha cabeça era por causa da, da rotina, né? Muito corrida, muito, assim, tava demandando muito de mim. E aí, depois começaram a aparecer. E aí eu fiquei procurando, gente, preciso tomar alguma vitamina. É, as pessoas falavam, toma vitamina B12, dá energia, dá não sei o que, não sei o que. E aí eu tenho uma amiga que ela é enfermeira. E ela falou, Carol, acho que no seu caso não cabe você tomar essas vitaminas de farmácia, assim, porque eu acho que era melhor você ir no médico. E eu já fiquei, tudo bem. Aí começaram a aparecer uns hematomas na minha perna. E aí eu fui na clínica da família. E aí não tinha médico, né, pra minha região. Então eu fui atendida por uma enfermeira. E a enfermeira falou assim: não, isso aí na sua perna é varizes estouradas, veias estouradas. Mas como assim? Não, não é nada demais, não. Eu vou marcar você pro doutor, o médico tá de atestado hoje, então eu vou marcar pra você terça-feira que vem. Isso era, sei lá, pois eu vou até confirmar. E aí eu fui, falei, tá bom. Voltei pra casa e dormi a tarde inteira. Tudo bem. No outro dia eu fui trabalhar e aí aquela coisa aí saindo mais hematomas. Eu fazia estágio numa escola, né? E eu ficava na sala de aula. Eu falei pra professora, Fulana, amanhã eu não venho porque eu preciso ir no médico ver o que tá acontecendo. Tô me sentindo muito cansada e minha perna tá cheia de hematomas. Olha, ela, Carol, você precisa ir mesmo. E aí tudo bem. Fui ao médico no dia 17 de setembro, na UPA, e aí eles pediram para coletar meu sangue, coletaram. Passaram-se 2, 3 horas, pediram para coletar de novo. E eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Aí o médico me chamou e falou assim: olha, a sua plaqueta tá extremamente baixa. Aí eu, plaqueta, o que é plaqueta? É o que tem dentro do sangue. Resumindo assim, falando nos termos em que eu poderia entender naquele momento, e aí eu vou falar com vocês porque fica melhor para entender. E aí ele falou assim:
pessoa, né, na sua saúde normal, no seu estado normal, a plaqueta dela é 150 mil. Quando chega a 80, 70 mil ali, já é um alerta. E aí a gente já tem que fazer algumas reposições, fazer alguns tratamentos. A sua tá 3 mil. Quando eu falei, pô, imagina, 150 mil, a minha tava 3 mil. Por isso que eles pediram para coletar de novo, que era para fazer para confirmação, né? E aí ele falou assim: você precisa ficar internada agora, urgente. Porém, aqui no não tem como, você vai no hospital. E aí começou todo. Meu Deus. Começou toda a loucura. Lá não tinha médico específico pro que eu precisava, né? Que era um médico hematologista. Então, os médicos ficaram me dando vários remédios, muita medicação, injeções de vitamina B12. Era bivitamina B12? Soro, muito soro. Gente, era muita coisa que eu tomava, muita coisa. E aí, tranquilo. E aí, tinha, né? O médico vai passar para conversar. E quando passava, eu falava, ó, o estado dela é bem grave, muito grave, mas a gente não consegue fazer nada por ela aqui, porque não tem um médico específico para ela aqui. Tudo bem, então vai fazer o quê? A gente vai continuar com as medicações e tudo e tudo. Beleza. Aí toma ali remédio, toma ali medicação, toma ali injeção, toma. Aí no outro dia, ó, continua do mesmo jeito. E aí vai continuar aqui tomando medicações. Tudo bem. Aí conseguiram pra eu tomar a plaqueta, que é um líquido amarelo, pra tomar na veia. E aí o médico me passou pra eu tomar 7 bolsas de plaqueta. E eu consegui, acho que conseguiram somente 4 bolsas. Tomei essas 4 bolsas. Minha plaqueta de 3 foi para 7 mil. Eu fiquei super feliz. Eu falei, não, agora vai melhorar. Mas caiu de novo. E aí eles falaram, ela tem. A gente não pode dar diagnóstico aqui também, porque a gente não sabe ao certo o que é. E aí sabe, aquela angústia doida, aquela coisa sem saber o que estava acontecendo, o que eu tinha. E eu lá, acabou que eu passei meu aniversário, fiquei um mês internada, um mês e alguns dias internada nesse hospital, sem saber o que estava acontecendo. E aí ia pra sala vermelha, ia pra sala amarela, ia pra UTI. Quando eu entrei na UTI, o médico falou, ela precisa ir pra UTI porque é um tratamento intensivo lá, né? E aí ela vai receber atendimento mais específico, assim, mais intenso. E ela vai estar sempre supervisionada, né? Vai ter médicos passando o tempo inteiro, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem ali até todo o tempo com ela. Então vai ser bom. E eu, meu Deus, eu não vou. Porque quando a gente fala assim, ela precisa pro CTI, a gente já imagina, caraca, morrer, né? Só que não. Lá foi totalmente, eu voltei outra pessoa. Eu desmaiava, eu sentia muito cansaço para levantar, para ir ali no banheiro, que lá o meu leito ficava de frente para na diagonal da porta assim. Gente, eu cansava ao extremo. Tomar banho, toda vez que eu levantava para tomar banho, eu passava muito mal, ficava muito fraca. Eu chegava a desmaiar. Lavar a cabeça, então, eu fiquei muitos dias. Já fiquei mais de um mês sem lavar a cabeça, porque eu não conseguia. E aí minha mãe lavava, eu ficava sentada e tal. Aí que eu lavava, mas se não fosse isso, eu teria ficado todos os meses que eu fiquei internada sem lavar a cabeça. Fui pro CTI e assim, Deus usou aquele lugar pra se aparecer pra mim de uma forma. Eu senti ele no meu coração e a presença dele ali de uma forma tão, tão forte, que, ó, eu me arrepio. De uma maneira tão forte que eu só sabia chorar. E assim, o medo que eu tava sentindo de ficar ali, porque ali você fica sozinha, né?
E aí tem várias outras pessoas que estão ali internadas, mas que estão em coma e com muitos aparelhos. Nossa, e eu ali lúcida, né, vendo tudo aquilo. Presenciei uma parada onde a moça veio a óbito, infelizmente. E aquilo ficava muito assim, sabe? E eu sem saber que dia que era, que horas era, sem saber de nada, só via gente passando pra lá e pra cá. E aí eu fiquei mais perturbada ainda, e aí foi quando Deus falou, gritou assim pra mim: "Eu estou aqui", sabe? Quando a gente fala de ser amado em voz alta, foi tipo isso na minha cabeça. Eu senti muito a presença dele, assim, sabe? E aí ele. Nossa! Daí em diante foi incrível. Só que eu ainda continuava no hospital onde não poderiam fazer nada por mim, né? E onde eu tava ali só tomando um monte de medicação que sabe lá Deus se eu precisava realmente daquilo. E aí, sempre, todo dia tinha visita do médico, todo dia passava. Minha mãe teve que brigar, né, pra ficar um acompanhante, porque, poxa, era um andar cheio de leitos. As técnicas de enfermagem não iam ficar ali comigo o tempo inteiro. E, e aí minha mãe, gente, ela precisa de um acompanhante aqui 24 horas, ela precisa e eu preciso que me deem uma liberação. E aí o médico foi, liberou. E aí eu fiquei com acompanhante e aí foi que também ficou mais tranquilo. Isso depois que eu já saí da CTI, tá? Já saí da CTI. Acho que eu entrei na CTI justamente. Ah, eu tomei uma bolsa de sangue lá dentro do CTI, então me deu também aquela renovada, além da presença de Deus no meu coração, me deu um ânimo muito grande. Aconteceram também coisas ruins de técnicos de enfermagem que não trabalham, sabe? Que não tá ali trabalhando. Trazem coisas de fora, trazem. Enfim, vocês entenderam, né? Depois eu posso contar essa parte também. E aí ela. E aí eu voltei, né, pro quarto, pra enfermaria, e aí minha mãe conseguiu a autorização pra ficar lá comigo, e aí ela revezava, né, ela e o Fernando. E acaba que a família toda, né, passa por esse diagnóstico com você assim, porque eu tive muita ansiedade, eu tinha febre emocional, isso aqui meu ficou totalmente assim, sabe, doendo, porque eu ficava muito tensa. Era, gente, é uma coisa assim de louco. Tudo bem. Aí até que um dia, né, depois desse tempo todo, um mês e alguns dias, que eu não lembro, não sei se foi um mês e uma semana, minha mãe falou, olha, se vocês querem que minha filha morra pra vocês pegarem os órgãos dela, ela não é doadora de órgãos, entendeu? Eu preciso que vocês me falem o que que eu tenho que fazer pra minha filha sair daqui e ir pra algum lugar, sei lá, procurar um médico que vá fazer alguma coisa por ela. Eu preciso de uma resposta, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo mais ver todo dia eles me furavam, gente. Eu vou falando, vou deixando as fotos aí pra vocês de como meu braço ficou. Todo dia eles passavam e faziam a coleta de sangue. E aí minha mãe falava: "E aí, essa coleta, ela todo dia, toda hora, umas 3 vezes por dia, eles coletavam sangue, todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Se não tá dando resultado de nada, se nada tá resolvendo, por que que ainda estão coletando sangue dela? Ah, porque é de rotina. E às vezes eles coletavam 2 vezes, assim, coletou agora, daqui uma hora, coletava de novo, porque perderam meu sangue, perderam o tubo, sabe? Ai, é um sofrimento muito grande. E aí eu já por causa da doença eu não tinha veia, minhas veias não apareciam, quando aparecia não saía sangue, não saía nada. E aí elas ficavam com aquela agulha lá dentro procurando, que fazem assim, né? Nossa senhora, meu Deus. E aí
Até que minha mãe bateu o pé e falou pra médica, olha, eu preciso saber, eu não vou deixar, minha filha tá morrendo aqui, minha filha é isso, minha filha... Gente, eu tava, só por Deus. E nisso, batia, claro, aquele medo, né? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer comigo? O que que eu tenho? E aí, Deus sempre me trazendo aquela paz no meu coração de que tudo ia dar certo. O que eles pensavam que seria o meu diagnóstico não era. E realmente não foi. Deus é maravilhoso demais. Eles estavam com suspeita de leucemia. E aí, quando ela falou isso pra minha mãe, que ela tava lá, que elas passavam, os médicos passavam no leito, né, de cada paciente. E aí, quando ela falou isso, eu falei, caramba. Porque a minha mãe já teve, né, diagnóstico de câncer de mama. E aí, menina, foi um baque muito grande. Só que não era isso, né? Enfim. E aí, até que uma médica falou assim: olha, eu não posso falar isso, mas você precisa tirar sua filha daqui e levar para um lugar que ela vá ser tratada. Ela precisa de um médico hematológico. E aí o que tem é o Hemorrio e um outro hospital aqui no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome. E minha mãe, como que eu faço para mandar ela para lá? Entrando na justiça. Na mesma hora, minha mãe. Como é que eu faço? O que que eu faço? Onde eu vou primeiro? Quem eu procuro? Precisa do laudo para entrar na justiça. Defensoria pública, né? Ah, mas não posso dar laudo porque aqui não tem laudo, aqui não sei o que, não posso. Minha mãe precisaria pegar uma declaração com o médico. Olha só. Pegar uma declaração com o médico, levar lá na defensoria pública, lá no centro da cidade, estava em Santa Cruz, para voltar com um papel com os dados assinados, sei lá, para ele liberar o diagnóstico. Um papel onde ele escreve o que que eu tenho, sim, os sintomas, sabe? Era só isso. Não era para ele dar o laudo, não era para ele dar o diagnóstico, era o laudo. Precisaria do laudo. E teve que fazer esse rolê todo só para ele dar um laudo. Enfim, minha mãe foi, fez isso tudo. E aí, sabe, né? Ia demorar muito. Minha mãe ligando para Deus e o mundo pra tentar ajudar a gente. E aí, uma cliente dela, ela tem um ateliê de costura, né? E uma cliente dela, que é advogada, falou: olha, eu vou te ajudar, me dá aí os documentos, as coisas e tal, e vou colocar isso pra frente. E aí foi assim, rapidinho. Ela conseguiu. Deus coloca as pessoas certas, assim, no momento certo. Porque a gente tava tão desesperado sem saber, porque a gente nunca tinha passado por isso, né? Não sabia como que funcionaria isso. Mas Deus coloca as pessoas certinhas ali no momento certo pra resolver. E aí foi quando resolveu, saiu a sentença de que eu teria que ser transferida em 24 horas, senão eles iam, né? Era um processo que eles teriam que cumprir. E aí, rapidinho, menina. Aí ela, ai, não é assim, né? Colocou na justiça, vai de imediato, não sei o quê. E aí, a enfermeira, né? Não é assim que funciona, demora meses, demora semanas, até meses pra sair, pra ser transferida, porque tem que ter vaga lá também, não é assim que funciona, tal. Eu falei, eu tô bem aqui, aham, minha filha, quem tá movendo tudo é Deus. E eu com a certeza de que ia dar certo, né? Tanto é que eu tava com um acesso, e eu falei, ó, não vou colocar acesso de novo porque eu vou ser transferida. E aí foi quando ela falou isso, né? Então tá bom. Se eu não fosse transferida em 24 horas como estava lá, eles me pagariam uma multa, né? E aí, rapidinho, né, menina? Apareceu uma ambulância, brotou uma ambulância. Uma ambulância. Uma ambulância. E aí fui transferida pro Hemorrio. Minha filha, e aí
só alegria. Graças a Deus. Cheguei lá, fiquei lá 2 semanas. Tomei o sangue, não tinha aquele tanto, aquele mundaréu de remédio que eu tomava. Não tinha. Eles coletavam sangue somente de manhã para ver como é que tava, para acompanhar, né? E aí o diagnóstico foi aplasia de medula. Primeiro, eles fizeram esqueci o nome. Eles fizeram um furo, né, aqui nessa região aqui, que é onde aqui, bem aqui, que é para fazer o estudo, né, do osso, porque para fazer esse diagnóstico precisa do osso. É uma doença, né, na medula óssea, onde é produzido sangue. Então, na medula, então precisaria pegar um pedaço do osso para fazer. E eu, menina, extremamente resistente à anestesia, ansiedade lá em cima, tomei remédio para ansiedade, o médico me passou remédio para ansiedade, me passou e nada deu relaxar, nada deu ficar com sono, nada. E aí juntou anestesia com ansiolítico. Fiquei grog, parece... fiquei grog, mas assim, tem muito um relato também da parte espiritual. Deus, cara, depois eu posso trazer essa parte também para vocês, se vocês se interessarem sobre o meu relato, né, meu com Deus nesse período todo. Foi muito forte, foi assim transformador também. Um avião, menina, passando essa hora.